No episódio de hoje, uma conversa com o empresário Hélio Beltrão sobre uma solução liberal para o problema da Previdência, com a participação de Paulo Fux e Júlio dos Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio. Júlio, hoje a gente tem o responsável, viu, pai e mãe, por eu ter me transformado nesse anarquista maluco. É culpa dele, tá? O grande, que honra receber essa pessoa. Pai e mãe também, me desculpa, mas a culpa é desse cara que a gente vai entrevistar agora. Eu já falei isso lá no episódio 1, que a culpa é dele. Hélio Beltrão, bem-vindo. Obrigado, pessoal. Prazer estar com vocês, Júlio. Paulo, é sempre gratificante ter boas conversas. Parabéns pelo podcast e espero que a gente aqui transforme mais gente, então. Então tá, vamos explicar. Quem é Hélio Beltrão? Hélio é fundador do Instituto Millennium, com Paulo Guedes e outros, fundador e CEO do Instituto Mises Brasil, o responsável por eu estar aqui agora falando sobre liberalismo e libertarianismo, ambos think tanks ativos na batalha de ideias travada nos últimos 12 anos no Brasil. Hélio é referência do liberalismo contemporâneo brasileiro, tendo sido fundamental para o avanço do ideal do liberalismo na sociedade e mais recentemente na política. Tem MBA pela Columbia University, Beta Gamma Sigma Honors, foi executivo do Banco Garantia e é atualmente empreendedor e conselheiro de empresas como Grupo Ultra, Metal Frio e LVM Editora e mais recentemente colunista da Folha. Muito bem-vindo, Hélio, muito obrigado por dedicar o teu tempo para esse nosso podcast. Imagina, é um prazer. Vamos lá. Só fazer um parênteses. Hélio, quem é que não fundou o Instituto Millennium? Essa é uma pergunta que eu tenho. Não, mas você sabe que tem duas coisas, né? Quando você funda um instituto, você tem as pessoas que efetivamente fizeram a coisa, né? E depois você normalmente chama mais gente afins para assinar a ata de fundação. Então, no Instituto Millennium, você teve, sei lá, umas 6, 7 pessoas, não foi muita gente não. O William Link, né, nosso querido William, que é um craque, está aí há muito tempo brigando, não só ele, mas a família toda. O Gerdau, o João Roberto Marinho, o Paulo Guedes, a Patrícia Carlos de Andrade, que foi uma catalisadora da criação do Millennium, a filha do Evandro Carlos de Andrade, que era um grande jornalista. E devia ter mais uma ou duas pessoas. Eu, Paulo Guedes, talvez mais uma pessoa. Não me lembro se tinha mais uma. Depois veio... o Salim veio, né? O Gustavo Franco veio depois, acho que o Gustavo não estava lá na partida, mas assim, não é um grupo enorme, mas é um grupo impressionante de gente muito importante. Me lembro de estar, por acaso, sentando nessa mesa para criar esse negócio, porque eu estava cutucando, né? Fiz até um cold call para o Gerdau na época, que eu li uma reportagem, Paulo e Júlio, no jornal, do Dr. Jorge, dizendo que o livro de cabeceira dele era o Revolta de Atlas, o Atlas Shrugged. Para quem não conhece, é o único romance de ficção que eu conheço onde o empreendedor é herói de verdade, né? E aí eu falei, puxa, como eu já estava com vontade de fazer uma opção de coisas, eu falei, eu vou precisar falar com o Dr. Jorge, né? E aí descobri o filho, que era conhecido de um amigo meu, aí peguei o e-mail do Dr. Jorge, mandei um e-mail falando, olha, eu vi aqui a reportagem, eu estou a fim de fazer uma opção de coisas, precisava falar com você. E ele, em 5 minutos, me respondeu, para tudo, não, você tem que ir agora para o Rio, porque a Patrícia Carlos de Andrade está fazendo lá um troço lá na faculdade da cidade, e ela quer fazer, e vai ter uma reunião. Aí eu falei, tá bom, estou indo para o Rio. Então foi assim que fundou o Millennium, e em seguida, uns 6 meses depois, ou um ano depois, eu já estava formando o Mises, que era o que eu mais queria fazer, né? O Millennium é muito importante, mas para quem conhece as ideias que a gente discute aqui, que é, vamos dizer, o novo sabor do liberalismo, o Millennium não era bem isso, né? Tinha mais uma pegada do velho liberalismo, no sentido não de antiquado, mas simplesmente aquele negócio do neoliberalismo, Estado mínimo, o Estado fazendo uma série de coisas fundamentais que a gente sabe que quando você deixa o Estado fazer, não vai funcionar, né? Então eu sabia que tinha que ser o Mises, e aí em seguida, em 2007, eu fundei o Mises. Muito obrigado.
Foi 2007 o Mises? Eu achava que tinha sido até 2011. Não, 2007 o Mises, o milênio 2006, o fim do 5. Mas o Brasil já não tinha ganhado a luta contra o socialismo com o Plano Real? Eu tinha essa impressão. Tem muito empresário que achou que era isso só, né? Pois mas foi exatamente o que aconteceu. O pessoal ficou cantando vitória, relaxou, e por isso que a gente se deu mal, né? Mas a gente está recuperando a tempo, agora tá andando. Mas antes de ir para o nosso tema central, só me tira uma dúvida, assim, o Instituto Mises, ele deslanchou, tu fundou ele em 2007, mas ele deslanchou, assim, pelo menos ele chegou ao meu ouvido em 2012. Porque tu ficou um determinado tempo, tu e quem estava contigo na época, nadando meio que numa turma pequena, assim, né? Quando é que o negócio enveredou para cima, assim? Não teve nenhum momento específico onde teve um salto quântico. O salto quântico que realmente dá para marcar foi em 2010, quando a gente fez a nossa primeira conferência no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Sheraton. Ali sim, depois de 2 anos e meio inteiros, publicando todo dia um artigo, né? E agora a gente acabou de completar 3.000 artigos, pessoal. Sensacional. Então, depois de publicar durante 2 anos e meio, todo dia, exceto domingo, artigos, a gente falou, precisa fazer a primeira conferência. Então, 2010 foi um marco nesse sentido, onde o primeiro evento em que a gente congregou as pessoas, e foi dramático. Teve cobertura da época, da Veja, realmente ali deu uma visibilidade maior, mas o negócio vinha crescendo no mesmo ritmo, continuou crescendo no mesmo ritmo. Não teve assim um determinado momento que deu um super boom, não. Eu acho que foi um crescimento contínuo. A gente tem um colega aqui que faz a participação, ele, uma vez a cada 4, 5 episódios conosco, chamado Conexão Boston, que mora lá em Boston, e ele, que chama Vernan Wolf, e o Vernan em 2010, quando eu era colega dele de Junior Achievement, onde eu trabalhava, ele lia os artigos do tal do Instituto Mises Brasil. Eu falava, cara, que é esse negócio que tu fica lendo aí durante o horário de almoço? Quer dizer, olha que bobagem os caras estão defendendo, tu vê só, né? Tu vê só como as coisas mudam. Você sabe que tem muita gente, cara, que acha que eu conheço todos os artigos do Instituto Mises, né? Que, obviamente, não tem a menor chance de eu saber e ter lido todos os 3.000, né? E aí o que eu faço, né, que é uma recomendação que eu faço aí para os seus ouvintes, é o seguinte, quando eu tenho uma dúvida sobre algum tema, eu boto lá, Mises, o tema, no Google. Eu faço isso, cara, direto. Cara? É sensacional, porque sempre vai sair, ou a grande chance de sair um artigo que vai na veia do que você está buscando. Exato. Então, cara, eu acho que a melhor coisa é botar lá Mises o assunto, cara. Você vai descobre as coisas. Mais uma vez, muito obrigado por ter feito isso. Foi lá nos meus idos de 2012, eu já falei isso no episódio 1, mas eu quero falar diante do Hélio aqui. Nos idos de 2012, eu já tinha passado por uma graduação, pós-graduação, nunca tinha estudado falar bolhufas de liberalismo, nada, zero. E daí eu já tinha parado de estudar, procurando na internet algumas coisas sobre economia, caí no site do Instituto Mises e pá! Tomei a pílula e o Matrix virou a pílula pra trás. Forte. A pílula é muito forte, cara. Quando ela bate, não tem jeito. Sensacional. Hélio, te importaria de contar a história da tua descoberta do liberalismo? Eu trabalhava no maior banco de investimentos do Brasil na época, que era o Banco Garantia, do Jorge Paulo Lemann, e tinha acabado de acontecer a crise da Ásia, e eu perdi 80%, no pior momento, eu perdi 80% da minha poupança na época. E eu estava ali questionando, né, me achava muito inteligente, que tinha, né, você falou aí no currículo bonito aí que você leu, me formei com honras e estava num grupo das pessoas teoricamente mais inteligentes do Brasil, e a gente quebrou a cara, né? Como é que pode? Um troço do outro lado do mundo quebra o Brasil do lado de cá, porque a bolsa caiu 30%, 40%, assim, quase do dia para a noite. Então, o que está errado? Não mudaram, as fábricas continuam aqui, as pessoas continuam aqui as mesmas. O que acontece que, de repente, tudo muda, do outro lado do mundo derruba o Brasil? E aí eu comecei a ler tudo. E eu bati num livro, numa livraria lá do Rio, na Livraria Argumento, que estava lá um livro que estava há 15, 20 anos na estante, que era um livro do Hayek, Desnacionalização do Dinheiro. E aí eu, cara, descobri Mises, descobri o Instituto Mises nos Estados Unidos, eu passei a ler que nem um maluco, e durante um período de 1 ano e meio, 2 anos, eu li, sei lá, 60 livros.
coisa assim, nessa ordem de grandeza. E aí tudo mudou, a minha visão de mundo mudou, eu entendia que o mundo tinha certas características que as pessoas não sabiam como funcionava, principalmente setor bancário, setor financeiro, política monetária, bancos centrais, monetização, e aí eu passei a aproveitar isso para investimentos, e deu muito certo, e foi por isso que eu resolvi começar o Instituto Mises para oferecer vamos dizer, esse cálice sagrado que eu tomei para quem quisesse ouvir, embora as pessoas achassem que aquilo era não científico, ou meio maluco, ou um troço estranho, mas o Hayek tinha ganhado o Nobel com a teoria dos ciclos econômicos, né? Então o Mises era genial, então pode achar o que você quiser, porque aqui tem uma gama de conhecimentos que você não sabe quais são, não está aproveitando e podia estar lucrando com eles como eu lucrei. E eu acho que funcionou, eu acho que pegou, e a minha ideia de divulgar, inicialmente o meu primeiro instinto era divulgar, mas logo eu percebi que eu tinha um chamado de ajudar o Brasil a mudar para melhor, a implementar uma mentalidade mais liberal, mais libertária, e um sonho de você construir uma sociedade com defesa consistente de vida, liberdade e propriedade, né? Então essa foi a minha visão, que no fundo é o anarcocapitalismo, que é uma depuração que eu chamei no meu artigo inicial na Folha de uma evolução sutil do liberalismo clássico, para não assustar muita gente. É só um passinho a mais, pessoal, relaxa. Mas se você pensar formalmente, é remover a contradição de, em nome de se defender a propriedade, vamos violar a propriedade. É só isso, porque o resto, 99,95% do que o liberalismo clássico defendia, a gente também concorda. Então a gente precisava só depurar pequenas inconsistências que eles não tinham, talvez, pensado nisso na época, ou não tinham alguma solução adequada para isso na época. E hoje, graças a eles também, mas também a outros que vieram depois, a gente sabe que é possível. Então, por isso que eu digo que não é que eu tenha mentido, nem nada disso. Eu realmente acho que a gente costuma, né, Paulo e Júlio, a gente gosta de mostrar que o que a gente acha é muito diferente de todos os outros, mas em relação ao liberalismo clássico, é quase tudo igual, exceto um pequeno detalhe. Então, eu prefiro olhar sobre essa ótica, porque a ótica de você ser destrutivo e falar só a diferença, parece que você está se antagonizando ao cara sem ser necessário. Perfeito. Eu tenho uma percepção sobre isso também, sobre quem tá chegando agora e ouvindo esse nosso papo, né? Parece, não, esses caras têm lavagem cerebral, vai sofrer uma lavagem cerebral e vai mudar todo o teu ponto de vista básico da tua vida. Tem essa percepção de que a gente sofreu essa lavagem cerebral, mas não é uma lavagem cerebral. A gente só tá mostrando argumentos lógicos da nossa vida, que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se eu fosse falar com meu avô, qualquer coisa referente ao dia a dia dele, o mundo dentro do anarcocapitalismo, dentro do liberalismo ultra-radical, faz muito sentido para ele, faz muito sentido para uma pessoa que vive a sua vida e toca a sua própria vida. Não tem nada desconectado com o que já foi construído até então. Não é uma pintura do passado. Tu só tá tocando a tua vida sem essa ladainha que a academia estava tocando até pouco tempo atrás, e ainda toca. É exatamente isso. Se a gente se der conta, as nossas relações sociais são todas pacíficas e sem coerção. O anarcocapitalismo já é vigente nas relações entre nós. O Estado é que entra nisso para fazer a coação que a gente diverge. Mas a gente vive o anarcocapitalismo 99% do tempo, né? Infelizmente, hoje, na data de hoje, né, eu sei que vai um pouquinho mais para frente para o ar o programa, mas hoje é o dia de fazer a porcaria do imposto de renda da pessoa física, é roubo. Né? IRPF-ER. Imposto de renda da pessoa física é roubo. Então, mas aí a gente lembra, né, do Estado, né, e de tudo isso. E é óbvio que ele está presente nas relações comerciais, com o imposto embutido e em todas as regulamentações que regem. Mas nas relações interpessoais puras, né, de ideias, de trocas, de amizades sentimentais, é sempre livre de coerção. Então, a gente sabe o que significa viver em liberdade.
Buenas, interrompemos a nossa programação para tratar do nosso patrocinador rapidamente. Se lembra da CapTable? Dos mesmos empreendedores da CapTable, temos a CapRate. A CapRate permite então investimentos no mercado imobiliário através de renda fixa, investimentos a partir de R$1.000 que rendem muito mais do que CDI e poupança. Hoje em dia, inclusive, o investimento que eles abriram no site, que se chama caprate.com.br, Casa André Paulo Rate, R, um R só, AT. E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de R$1.000 que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pro pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. Então tá, quem caiu nesse episódio viu que no nome do episódio tá o nome do Hélio Beltrão. Apresentamos quem é esse cidadão, para quem não o conhece, mas eu espero que boa parte que chegou aqui sabe quem é esse cara. Mas quem não conhece esse cara ficou sabendo quem é ele. Mas uma outra coisa que tá no título desse episódio é que nós iríamos falar sobre uma alternativa de previdência, uma previdência que não está sendo discutida e que o Hélio tem muito a nos falar e a gente tem bastante a discutir. Como seria essa outra previdência? Como seria essa outra forma de previdência? Primeiramente, Hélio, só para contextualizar o que está acontecendo no Brasil hoje, está sendo discutida essa reforma da previdência, que vai melhorar muito o Brasil e Sobre essa proposta que está valendo hoje, na tua ótica, ela seria boa mesmo? Tu acha que ela, do jeito que está hoje, assim, dentro das possibilidades que nós temos na mesa, tu acha que ela seria boa, só para contextualizar? Vamos lá, qualquer coisa que melhore as contas internas da Previdência é bom, né? Então, a reforma melhora porque arruma aí 1 trilhão de dinheiro a menos a pagar, né, de contribuições. Então, isso ajuda a fechar o buraco. Mas vamos dar um passo atrás, Júlio e Paulo, e ver o que eles estão dizendo. O que eles estão dizendo? Eles estão falando basicamente, não, essa aí é a solução, não é? Isso aí resolve o problema da Previdência, por isso que precisamos fazer isso, né? Se você pensar, né, esse 1 trilhão é apenas uma pequena fração do buraco total desse regime. Esse regime se chama regime de repartição. É como se fosse uma tigela onde as pessoas que estão trabalhando contribuem com mais ou menos 30% do salário deles para essa tigela. E quem está aposentado tira da tigela, né? Então, quando começou esse negócio lá atrás, os nossos pais, hoje a gente tem direito a xingar os nossos pais, porque eles lá atrás apoiaram essa ideia. O governo chegou e falou o seguinte: porra, você poupar, não precisa você poupar para o seu futuro, né? Isso é coisa do passado, né? Várias gerações de brasileiros que se preocupavam com a sua idade mais velha. Não. Deixa que o governo, poupe por você. Mesmo que você não poupe para você, eu vou poupar por você. Só tem um detalhe: você precisa pagar uma boa parcela do seu salário, dar para cá, e pode deixar que eu vou poupar e te pagar lá na frente. Eu pergunto para vocês, lá atrás, como tinha muita gente jovem na população ativa brasileira e pouquíssimos mais idosos, né, que eram poucos que eles estavam esperando lá atrás que fossem chegar, passar daquela idade que você precisaria cuidar. Então entrava muito dinheiro na tigela e saía pouco, porque tinha poucos idosos. O que o governo fez com o dinheiro que sobrou na tigela naquela época? Eu estou falando na década de 60, 70, 80. O que vocês acham? Olha, eu Fizeram Brasília? Eu chutaria que eles gastaram, né? Porque exatamente, Paulo. Qual é o interesse de um político de manter dinheiro para uma futura geração de que ele vai estar longe do poder, ele não vai se aproveitar daquele negócio? Eu não acredito que um político faria isso. É inacreditável. Pois é. Por incrível que você não possa pensar nessa possibilidade, eles realmente, ao invés de pouparem aquilo para te devolver no futuro, eles torraram, fizeram, como você disse, Júlio, Brasília, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, pagaram todos os amigos dele, teve corrupção, vai para a Suíça, aquela coisa toda que a gente conhece. O dinheiro foi todo gasto. Eles contavam que, ao longo do tempo, ia ter jovens suficientes entrando no mercado de trabalho para pagar todos os idosos. Acontece que a tal da demografia é cruel, né? As pessoas vão ficando mais velhas e, a partir do ano 2000, a quantidade de dinheiro entrando na tigela passou a ser menor do que a quantidade de dinheiro saindo da tigela. Ué, então de onde veio a diferença que está saindo da tigela? Paulo, você que respondeu a primeira pergunta, então agora me diz. Já que agora está saindo mais dinheiro da tigela do que entrando, da onde veio esse dinheiro, Paulo? Eu chutaria de uma das 3 maneiras que um governo pode se financiar, através de inflação, endividamento ou impostos. Eu chutaria que das 3, porque eles gostam de fazer um mix, né? Não dá para ser um só.
Mas para fazer inflação, em algum momento o dinheiro vai bater na conta do Tesouro, tá certo? E endividamento também ele vai ter que tirar de alguém, vai bater na conta do Tesouro. Na verdade, está saindo da conta do Tesouro para essa tigela, né? Como é que é aquela piada? Me chama de tesouro, não sei o quê. Então, pois é. Então, porque o Tesouro, cara, o pessoal não entende isso, né? E eu diria até que 99% das pessoas que se formam em economia no Brasil não entendem que dinheiro não nasce em Brasília. O Tesouro somos nós, como diz as árvores. Somos nazis. O tesouro somos nazis. Então, esse dinheiro saiu do nosso bolso e, em tese, para aquela pessoa que acredita na ótica atual de como é gerido o Estado, etc., para essa pessoa, ela vai ficar chateada de saber que está saindo dinheiro da educação, da saúde, etc., para botar na tigela, porque foi uma promessa que foi feita lá aos nossos pais. Na verdade, o plano diabólico dos nossos pais, que toparam esse sistema, porque passaram essa responsabilidade não só para o governo, mas para as gerações futuras, porque o governo não tem responsabilidade de nada. O governo ele tira das pessoas. Então, é isso que aconteceu. Está tudo quebrado. A partir do ano 2000, só sai dinheiro do Tesouro para a tigela. E, em resumo, acontece o seguinte, para as pessoas que não sabem. Hoje, o PIB do Brasil é mais ou menos uns 7 trilhões de reais. Um número incalculável, não importa. O que o governo levanta de impostos é algo em torno de 32% a 33% do PIB, que é a soma da renda toda do país num ano. Só que ele gasta perto de 40% do PIB. Epa, como é que pode? Se eu ganho 32%, como é que eu vou gastar 40%? Aí o Paulo já explicou lá. Eles têm esse troço de tomar dívida. Eles conseguem tomar dívida fácil porque ele pode taxar as pessoas de amanhã para pagar essa dívida. Então, o governo brasileiro está cada vez mais endividado porque ele está tomando todos os anos, principalmente a partir dos últimos 5 anos, de dívida adicional e está gastando perto de 40% do PIB. A Previdência paga 15% do PIB. 15% do PIB, ou seja, quase metade do que o governo inteiro, todas as unidades da federação levanta em impostos, vai para pagar a Previdência. E dos 15%, hoje, 5% é de déficit. É o dinheiro que está saindo do Tesouro para dentro da Previdência. Hoje, porque isso vai chegar a 11% em alguns anos. 11%. Como o déficit do governo é hoje 6%, aquela diferença do 32%, 33% para quase 40%, 6%, 7%, o déficit da Previdência explica quase todo o déficit total que o governo tem. Então você percebe que tudo isso era uma promessa vazia das gerações anteriores, era uma pirâmide, né? Por isso que a gente fala que a Previdência é uma pirâmide, porque o cara está passando por próximo e em algum momento não tem dinheiro para todo mundo e o negócio cai. E hoje é isso. Para colocar uma imagem, a gente está no Titanic, o Titanic é o Brasil, e o iceberg está logo aqui na nossa frente, a gente está começando a bater no iceberg. E esse iceberg pode matar o Brasil, inclusive, pelo tamanho dos números que eu estou citando. Então, a Previdência é uma promessa que o governo fez lá atrás, um pacto diabólico com a geração dos nossos pais, que transferiu tudo para hoje, só que hoje não tem dinheiro porque eles gastaram todo esse dinheiro ao longo do tempo. Esse é o resumo da ópera. Hélio, o que eu queria entender é o seguinte, tá? Voltando uns passos. Primeiro, tu falou que a culpa é dos nossos pais. Você é um pouco advogado do diabo aqui. Tem contrato social, então? Eles assinaram que eles aceitavam a nova Previdência. Por que eles são culpados desse modelo de repartição? Eu achava que os políticos detinham o poder da coerção e eles impunham para os outros o que eles queriam. Não? Aí a gente vai entrar na teoria do estado das ideias. O político faz como criança, ele testa os limites sempre e ele vai fazer o máximo de exploração da população, mas se a população resiste, ele passa a não ter viabilidade política de fazer aquilo que ele quer. Por isso que tem certos países, como a Suíça, por exemplo, que tem um governo mais organizado, melhor, que gere melhor as coisas, e tem países como a Venezuela, que é menos. Isso é reflexo do povo, é reflexo das ideias na sociedade. Todo político é filha da mãe nesse sentido de que ele quer explorar o máximo do poder dele, mas ele não consegue na mesma extensão. E o que explica a diferença de extensão entre Venezuela e Suíça é a ideia do povo, é a ideia que está na sociedade. Então, nesse sentido que eu estou jogando a culpa na geração dos nossos pais. Eles toparam, acharam genial, porque eles estavam na crença, em geral, estatista, de que, poxa, é isso mesmo, o governo vai cuidar da gente no futuro. Olha que genial ideia. E está sobrando dinheiro, vamos fazer isso sim, muito maravilhoso. Então, nesse sentido, é culpa deles. Então, assim,
o iceberg está aqui na frente, a gente está no Titanic, tem que virar o timão. Não tem o que fazer. A tomada de decisão no momento é virar o timão. Mas existem possibilidades mais racionais após a gente virar o timão e tirar dessa reta desse iceberg que está aqui. Provavelmente outros icebergs estão ali na frente. A gente está num mar de icebergs. Né? É isso. Então, assim, a gente vai ter um certo tempo para se planejar para esses outros icebergs. Existem possibilidades mais radicais, que é não só mexer no timão. Existem possibilidades mais radicais de para o que rumo a gente vai tomar com esse barco aqui. Vamos sair do meio desse mar de iceberg. Vamos para um lugar mais perto do Equador que não tem iceberg. E essa virada de timão bem radical, que não é só virar um pouquinho, é virar bastante, que é o que a gente vai tratar hoje, basicamente, né? Essa virada, essa guinada mais forte. Por que tem vários icebergs? Porque esse 1 trilhão em 10 anos, que é mais ou menos 2 trilhões no valor presente total, um pouquinho mais talvez que 2 trilhões, representa 10% do total de buraco desse pote, que é de 20 trilhões. O que é o 20 trilhões a valor de hoje? É a diferença a valor presente, entre o que você vai pagar pelas regras atuais de benefícios, descontado do que você espera receber, dados 30% do salário das pessoas que estão no mercado de trabalho e estarão no mercado de trabalho no futuro vão pagar. Essa diferença negativa entre o que você vai pagar e o que você espera receber, os caras fazem cálculo demográfico, previsão futura de quantas pessoas vão trabalhar, até quanto tempo você vai viver, isso a valor presente dá um buraco de 20 trilhões, que é um número incalculável, mas como eu citei outro número incalculável, que era o PIB de 7 trilhões, isso aí é, sei lá, quase 3 vezes o valor do PIB, que é algo absolutamente impagável. Então, nesse contexto, você dizer que 1 trilhão vai resolver, não vai resolver. Este é o ponto. E por isso que o Júlio está falando, você tem um iceberg hoje, daqui a 3, 4 anos, você vai ter que fazer outro de 1 trilhão. E depois outro de 1 trilhão, que na verdade é 2, porque eles fazem 1 trilhão em 10 anos, na verdade é um pouquinho mais. Mas você vai ter que fazer outro, e outro, e outro, e toda vez você diz que está resolvendo a Previdência, quando na verdade você não está resolvendo por causa do tamanho do buraco, porque é uma pirâmide, porque a tigela não funciona. Então, você deveria atacar de frente o problema e dizer o seguinte, cara, quem comprou esse problema, resolve esse problema dentro dele. A primeira atitude para tratar esse problema da forma adequada é não tem que sair dinheiro do tesouro, que somos nós, para a tigela, porque você está punindo o resto dos brasileiros por um problema que foi inventado há um tempo atrás pelos políticos, corroborado pelas gerações anteriores. Então, as gerações anteriores que arquem com o problema. Você tem o famoso haircut, né? O desconto do que você tem a receber. Por que as gerações de hoje, os jovens, vocês aí que estão no mercado de trabalho, vocês acham que vocês vão receber alguma coisa? Fala a verdade, eu sou mais velho, eu tenho certeza que eu não vou receber nada. Mas vocês acham que vão receber alguma coisa da Previdência, desse regime de repartição? Fala sério. Eu não quero, eu nem quero. Eu não tô nem aí pra esse negócio, na verdade. Então, tudo bem, mas as pessoas, seus colegas, né? Eles tem muita gente esperando. Então, coitado deles, né? Dá uma pílula vermelha na garganta deles para ver se o cara acorda, né? Porque não tem a menor chance. Explica esses números para ele, porque não tem a menor chance. Eu acho que ele vai receber. Eu acho que ele vai receber, porque eles vão taxar da outra ponta. Eles vão taxar na outra ponta, onde o cara não está enxergando e ele vai receber, mas do outro lado ele vai estar perdendo e não vai estar vendo. Mas, de novo, dados os números que eu coloquei, não tem como taxar esse valor inteiro. Você pode taxar 30% do PIB, mas não 300% do PIB. Sim. Não tem espaço. É realmente uma pirâmide insustentável e esse é talvez o problema de as pessoas não estarem encarando. Sabe por quê? O político ele não quer falar a verdade, nem tem interesse em falar a verdade. Mesmo quem quer passar a reforma e quem está propondo a reforma, que são os nossos amigos, não vão falar que, não, veja bem, eu sei que isso não vai resolver o problema, né? A gente vai ter que ter outros icebergs, na analogia do Júlio, para fazer. Se ele falar isso, é uma complicação danada. Mas a gente sabe, eu e vocês, que essa é a forma inteligente, honesta e adequada de tratar, porque é a realidade. Você tinha que falar, olha, vocês criaram o problema, quem está dentro do sistema, resolva dentro do sistema. E o Paulo Guedes sabe disso. Tanto sabe disso, o que ele fez? Lá ele colocou um dispositivo para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e já começam a contribuir
quando ele for contribuir lá, não sei nem se vai ser os 30%, porque isso não está regulamentado na PEC número 6 da Previdência, não se sabe se é 30, deve ser muito menos, porque 30 não faz sentido nenhum, né? Ele vai contribuir para uma conta individual dele no CPF dele, ou seja, ele vai poupar. Todo mundo sabe também, espero, que é muito melhor você decidir o que você vai fazer com a aplicação do que você entregar o dinheiro para o governo e achar que ele vai te pagar lá na frente com um retorno razoável. Não vai pagar retorno nenhum. Tá maluco? Vai pagar um retorno horrível ou não vai pagar, que é o caso que está acontecendo hoje. Ou seja, a solução de começar a botar gente investindo para sua própria conta é superior ao regime de hoje. Mas note o seguinte, se eles começam a contribuir para a conta individual deles, esse cálculo de 20 tri que está sendo feito está furado. Não é mais 20, é 30 ou 35, porque eles estavam contando com esse dinheiro dos jovens. Ah, sim. Você entendeu? Eles estavam entrando e na conta estava, não, está entrando uma opção de jovens que vai ajudar a botar mais no pote. Só que agora o Paulo botou um dispositivo para não botar mais no pote, para esses novos caras. E aí o problema piorou. E aí ele fez um troço inteligentíssimo, porque ele dizia o seguinte, não, agora você separou, tem um novo mundo e tem um outro mundo que ficou pior ainda. Que vai ter que se resolver dentro dele mesmo, que é a solução que eu estou dizendo. Como é que resolve isso? Esse pote que não tem dinheiro entrando, então, como é que resolve isso? Uma solução seria uma solução até voluntária, é uma ideia que eu já comentei por aí. Quer dizer o seguinte, vamos dizer que o teu amigo aí que você falou que acredita, Júlio, pelas contribuições que ele já fez até hoje, ele acha que há valor presente, ele fará jus a R$1 milhão, que ele vai receber mensalmente a partir da idade da aposentadoria até ele morrer. Mas o valor presente de tudo isso, vamos dizer que na cabeça dele é R$1 milhão. Uma proposta, fazendo a conta de trás para frente, e eu explico depois o que é a conta de trás para frente, falar o seguinte, olha, você quer ficar aí nesse sistema, e aí o Congresso, obviamente, vai lidar com esses seus icebergs aí, ao longo do tempo, ou você troca esse R$1 milhão a valor presente por um título que no futuro vale R$1 milhão, ou seja, o valor presente é muito menor, mas é um título público que eu vou te dar, ou seja, é uma dívida que vai, em tese, ser paga, ou pelo menos se percebe que ela tem muito mais chance de ser paga do que simplesmente essa promessa da Previdência. Só que o valor presente desse título é R$200 mil. Ou seja, é um desconto de 80% do que ele tem a receber. Eu te digo o seguinte, eu toparia migrar, porque eu acredito que eu não vou receber... Também. Então, aí tem um efeito que é o seguinte, que é a teoria dos jogos. Hoje tem 32 milhões de pessoas nesse sistema. E eu não estou nem entrando no mérito dos privilegiados, que é muito pior, que é o regime próprio, que são os funcionários públicos, é 10 vezes pior. Mas mesmo no sistema geral, que é o de 32 milhões de pessoas, eu topo migrar. Vocês estão dizendo que tenderiam a migrar. Pode ser que, sei lá, umas 10 milhões de pessoas migrariam. O problema político, depois de o Congresso fazer ajustes mais graves nesse sistema, diminui, porque agora tem menos gente, é mais fácil de você fazer. Já mata alguns icebergs lá da frente. E aí, sabendo disso, o cara, eu vou ser o último a apagar a luz aqui, tomar o totó maior de todo, não, eu vou migrar também. Então você incentiva uma migração maior, entendeu? Para esse negócio que você recebe em título público de valor muito menor do que você esperava. Mas se você não quer migrar, fica tranquilo, porque o Rodrigo Maia vai lidar contigo direitinho ao longo do tempo. Entendeu? Isso é impressão minha ou isso é um anarcocapitalista desenvolvendo política pública? É quase isso. Mas eu vou chegar no nosso ideal agora. Eu vou chegar no nosso ideal. Porque é o seguinte, eu não sei que diabo, em que idade, que década, que surgiu a genial ideia de que o governo é que tem que resolver a nossa aposentadoria. Isso que eu não entendi. Por que é o governo que tem que resolver? Por que não somos nós que devemos ser responsáveis? Ah, não, dizem alguns. Aquele brasileirinho, ele não tem consciência, ele não sabe a importância de poupar, ele não entende que ele vai viver até não sei que idade, é um brasileirinho, entendeu? Vamos cuidar dele, porque nós somos inteligentes e eles são bobinhos. Então a gente faz um sistema onde eles dão dinheiro para a gente, ou para o governo, que somos nós mesmos, e aí a gente cuida dele. Que bonita essa ideia que surgiu, sei lá, no início do século XX, em algum momento, e que foi copiada por todos os países, né? Que bonito. Só que dar tudo errado. Tudo errado. Na verdade, o que eu acredito é que nós, como sociedade, independente do Estado, a gente já tem um nível de
capital e riqueza, se você quiser chamar assim, suficiente para não aceitar que certas pessoas vivam abaixo de um certo nível de dignidade, né, de indigência, por exemplo. Então, nós, como brasileiros responsáveis, a gente topa e deveria topar apoiar essas pessoas no nível de extrema pobreza, idealmente voluntário, através de organizações sociais no mercado, né? Sim. Então, isso posto, esse sujeito, uma vez atendido às necessidades emergenciais de dignidade, ele é que deveria ser responsável por tentar poupar, na medida do possível, o que ele receber, além disso, né, à medida que ele trabalha, tentar poupar 10% do que ele trabalha para guardar para o seu futuro. Se ele não guardar para o seu futuro, ele sempre poderá contar com a sociedade que não vai aceitar que ele morra de fome, que viva debaixo da ponte, mas que ele faça isso e tenha a responsabilidade de cometer erros e acertos e aprenda por si só. Ou então, dentro da proposta do nosso episódio 17, lá onde nós falamos sobre Previdência com o professor Gustavo falou bastante, né? Que divida a Previdência da assistência social. Digamos, vamos estabelecer como sociedade que o governo vai cuidar dos pobres. Estabelecemos que, ok, estamos de acordo, o governo vai cuidar dos pobres. Ok, mas isso não é Previdência, isso é assistência. Está sendo feito, mas sai da conta. As pessoas que estão sendo assistidas, elas não têm dinheiro, elas estão sendo assistidas, elas ficam ali num canto, estão sendo cuidadas, mas não estão na conta da Previdência. Mas é óbvio, como a gente falou no episódio passado, que nós falamos sobre uma sociedade livre, que é possível que a caridade privada cuide dessas pessoas, como ocorre nas sociedades desenvolvidas. Agora, uma coisa que as pessoas não se dão conta, né, que é o que se vê e o que não se vê, é que esse sistema que começou lá com um nível de contribuição em proporção ao salário de 10% e hoje está acima de 30%, as pessoas não se dão conta de que os salários de todos os brasileiros que têm carteira poderia ser 30% maior, né? A gente entende, porque a gente entende análise econômica, que se o sujeito que ganha R$1.000, o empregador paga 2.000. Certo? Por causa dos custos sociais, previdência e outros. Se ele agora, por suposição, não precisasse mais pagar R$1.000 para o governo, ele pagaria R$2.000 por essa pessoa. Eu sei que as pessoas que não têm treino em economia vão achar, não, como o empregador é filha da mãe, ele não vai pagar os 2.000, ele vai tentar negociar. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que é através do processo de competição, como você já pagava 2.000, se você não pagar, outro cara vai tomar o seu funcionário. O teu salário sobe na mesma proporção. Isso é que as pessoas não se dão conta. Tiveram a ideia genial de que o governo vai cuidar delas e vai perder 30% do seu salário para delegar isso para o governo, que não pagará jamais, que é o caso que a gente está vendo agora, o que ele prometeu. Mas vamos analisar aí por que o Estado entrou nessa questão, Hélio. Tu estava falando que a Previdência é um esquema Ponzi, eu já citei no episódio do Gustavo da Previdência também. Vai estar na show notes o capítulo que eu escrevi sobre Previdência pelo IEE, que é justamente eu aponto que é um esquema Ponzi enorme e universalmente todos os sistemas são esquema Ponzi. Regime de capitalização é um pouco diferente, mas Hélio, qual é a tua justificativa que tu daria para o Estado se envolver na Previdência? Eu chutaria que é mais uma desculpa para eles poderem nos tomar mais dinheiro, né? E a outra pergunta que eu te faria já encilhada nisso, o próprio Estado não é um esquema Ponzi? Olha, de novo, o Estado quer inventar esquemas para tirar o nosso dinheiro sempre. E na medida em que ele encontra eco, ele vai fazê-lo. Eu não conheço exatamente como surgiu essa ideia genial, né? Genial para não dizer o contrário, obviamente, mas naquela época as pessoas acharam que, olha que interessante, o Estado vai cuidar da gente, vamos topar isso? E eles vão topar. E o Estado tenta 1.000 outras coisas desse tipo. De novo, eles estão sempre operando no limite do que eles podem explorar a sociedade. Sempre. É um dado do Estado e dos membros do Estado. Eles estão sempre no limite do que eles podem explorar. É aquela frase do Colbert, que era o ministro das Finanças do Luís XVI, falando sobre tributação, mas dá no mesmo para as outras coisas que a gente está falando, Previdência inclusive, que ele diz o seguinte: a arte da tributação é a arte de depenar o ganso, extraindo o máximo de penas com o mínimo de grasnidos. Entendeu? Então, é isso. De novo, é a arte de extrair o máximo de penas com o mínimo de grasnidos. Ele vai fazer o máximo de penas possível sempre, mas se o ganso grasna demais, ele tem um problema e a gente não vai conseguir agora tirar o máximo de pena. E é assim que eles operam e sempre operarão. Mas, de novo, se a sociedade não deixa, porque as ideias mudaram, porque o pessoal é consciente politicamente
porque são anarcocapitalistas inteligentíssimos, não importa. A resistência é que explica o tamanho da intrusão deles. Eles têm um poder danado, mas não têm um poder absoluto. Porque se tivesse o poder absoluto, a gente éramos escravos mesmo, não só servos com um pouquinho de liberdadezinha, assim, era totalmente... Eles poderiam levar a carga tributária, né, tranquilamente para 80%, fazer o diabo que já fizeram no passado. Eles não fazem isso por alguma explicação. Nós, na sociedade, aprendemos a desconfiar do governo de alguma forma, impor certos limites, porque a gente, na média, acreditou, não, o governo é bom, mas só até aqui. Até aqui ele é bom, mas mais do que isso não é bom, entendeu? E em outras épocas, não. E o governo está certo. O governo está certo, como dizia o Mussum. O governo está certo, entendeu? Antes tinha mais o governo está certo em certas épocas, né? Agora, um pouco menos, talvez. Sim, mas eu te compreendi. A ideia que tu expôs foi muito lógica para mim, que sou da área de finanças. Eu acho que nós aqui temos um certo nível de finanças que dá para entender do valor descontado que o governo pagaria um deságio para dar um título na minha mão para algo que está lá na frente. Isso, para mim, foi fácil de entender, mas eu não sei se está muito claro para todo mundo. E, primeiramente, eu não tinha escutado essa tua ideia e gostei bastante. Ela é muito interessante, porque existe um buraco muito grande aí que não está resolvido. Existe um monte de iceberg na frente que não tem ninguém resolvendo. E isso resolveria, e boa parte da população entraria nessa oferta. Seria uma oferta de emissão de títulos. Eu não sei como é que seria a elaboração disso. Mas, primeiramente, teria que passar essa reforma que está aí, né? Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é desviar esse primeiro iceberg, né? Você está correto, Júlio. O primeiro objetivo é desviar do primeiro iceberg. Por isso que aprovar essa reforma já ajuda com um trilhãozinho, que na verdade são 2, como eu expliquei, se você levar o que vai além de 10 anos, dá uns 2 e pouquinho, já é bom. Mas, de novo, o problema é de 20 tri. E só para eu explicar a conta de trás para frente que eu estava fazendo, hoje a dívida do governo brasileiro está beirando 80% do PIB. O que seria viável de aumentar, na minha opinião, para resolver de vez o problema da Previdência e tirar tudo isso da frente, e a gente nunca mais tem um problema de Previdência, seria talvez adicionar 40 pontos de PIB. Então, levar a dívida a 120, tá certo? Ou talvez você ache que seja 110, não sei. Cada um vai ter uma noção, mas a questão é que você está achando muito, mas se você pensar 40% do PIB, isso é mais ou menos 20% do total do buraco, entendeu? Então é justamente os 80% de desconto que é preciso ter na média do que as pessoas esperam receber desse negócio. Ainda que você tope os 40%. Se você achar que é 30%, então é maior o desconto ainda. Entendeu? Então, veja, mas pelo menos você tem que endereçar esse problema de frente, contar a verdade. Não adianta dizer que você vai resolver o problema com um tri, que não vai resolver. Você tem que contar que ninguém vai receber esse dinheiro no futuro, porque não cabe no PIB. Você tem que entender tudo isso que eu estou dizendo, que essa dívida toda não está nos livros do governo, mas na verdade é uma dívida que está prometida, e ainda que você queira tapar os olhos, como o Paulo falou, mas eles vão levantar os impostos. Mas não cabe, a dívida vai ficar então de 400% do PIB, não quebrou. Então, até 120 talvez seja um número que para resolver seria razoável. Então eu acho que essa discussão não está sendo feita na sociedade. Está todo mundo preocupado com o iceberg, e vai todo mundo continuar falando do iceberg, do primeiro iceberg, até aprovar a reforma. Mas nós que trabalhamos de forma responsável, falando a verdade, dizendo o que tem que ser feito, nós temos que mudar esse disco. A gente tem que falar um pouco do que a gente está conversando aqui, entendeu? Não pode tirar dinheiro do tesouro para botar no pote, porque não funciona, porque não é justo, porque quem está no sistema é que é mais responsável por ele. Você tem que começar a ter contas individuais no limite do possível e, quem sabe, você acabar com esse negócio e só ter uma assistência mínima pelo governo, idealmente para mim até nem pelo governo, a sociedade fará isso naturalmente. Então, falar sobre todas essas questões é fundamental e ninguém está falando. Isso eu acho que é importante.
Agora, a minha dúvida é como é que tu vai influenciar o debate público de tal maneira a ponto deles entenderem isso? É um assunto muito complexo para ser dumbed down. Imagina para um jornalista conseguir explicar isso. Cara, vai ter que dar 3 vezes a mesma palestra, entendeu? Se eles conseguiram explicar, vamos combinar o seguinte, se eles conseguiram explicar por que precisa essa reforma, tendo tanta complicação, regime geral, regime próprio, questão do trabalhador rural, o servidor estadual, municipal e federal, os militares, todos os benefícios e aquela coisa. Se eles conseguem explicar toda essa confusão, por que não vão entender essa linguagem razoavelmente simples que a gente está dizendo? No fundo, é uma questão de ótica. É assim, queremos falar a verdade ou não queremos falar a verdade? Porque, no fundo, é isso, é dizer o que é esse sistema da tigela, esse sistema de repartição, que não tem como pagar. Mas eu acho que eles não estão conseguindo explicar isso. Assim, para a grande população, para o povão que está assistindo tudo isso, não. Eles não estão entendendo nada que está acontecendo. Tá falando, o país vai quebrar e ponto. Eu acho que é esse é o papo que tá falando. Ele vai quebrar. Logo ali na frente vai quebrar. Era tipo no impeachment da Dilma. Tem que tirar ela. Não precisava explicar muita coisa. Tem que tirar ela porque ela é ruim. Ela gerou desemprego. E eu acho que o que tá passando agora é que o país vai quebrar. É 1 trilhão. E o Bolsonaro fez um post esses dias do 1 trilhão, que com esse 1 trilhão ele ia investir em não sei quantas coisas. Ele não tá... O trilhão multiplicou por 2. Tem o trilhão daqui, o trilhão dali. Não, ele não tá vendo que o argumento é 1 trilhão pra te pagar imposto, mas não. Ele é 1 trilhão pra gente investir mais, não sei no que lá. Então, assim, a conversa tá meio louca e ninguém tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas tá sendo aprovada por esse negócio que tá tirando 1 trilhão da frente. Mas esse argumento de desconto de título talvez seja bom, cara. Eu ouvi ele agora, durante a gravação desse podcast, e achei ela muito boa. Eu acho que é fácil de explicar. Se conseguir segmentar direitinho para cada pessoa, dizer, cara, eu tô devendo algo e eu quero ele agora, eu já quero garantir o meu agora lá na frente, eu acho que é fácil de explicar. Eu gostei bastante dessa ideia. A ideia, ela passa a ser interessante porque, na medida, no mundo ideal, ela é de forma voluntária. Você troca se você quiser. Se você não quiser, você continua aí, que vão ter outras reformas aí no futuro, que são outros icebergs. O que o pessoal não está falando, e vocês estão corretos em dizer, não, o Brasil vai quebrar, tem que fazer isso aqui. E meio que as pessoas estão indo a reboque. Mas a verdade a gente sabe que não é isso. Eles não estão falando que tem um outro iceberg logo em seguida que você vai ter que desviar. Então eles não estão contando a verdade inteira. E se o povo soubesse a verdade inteira, talvez eles falassem, peraí, porra, se vai ter outro aqui, outro ali, pô, vamos resolver esse negócio como gente grande, para de me enrolar. Quer dizer que a cada 2 anos você vai voltar e dizer que vai quebrar, e tudo aí você passa todas as vezes. Na segunda vez, o povo vai falar, não, negativo, tu me prometeu que aquilo resolvia, então agora não resolveu? Vai ter outra? O povo não vai, aí vai dar uma confusão dos diabos. Não é difícil de projetar. Você engana o povo uma vez. Na segunda, você está dizendo agora, não, se passar um tri, pô, isso aí resolveu, desviamos. Opa, desviamos! Aí você volta daqui a 3 anos e fala, não, desviou nada, cara, falta mais um. Entendeu? Porque é isso, são 20 tri no total. Não vai adiantar, você está resolvendo 2 e pouquinho no máximo. Entendeu? Então, o povo vai falar, não, negativo. E aí vai dar uma confusão muito maior. Então é melhor que se fale a verdade hoje, embora os políticos jamais vão fazer isso, porque você imagina o seguinte, o político fazer isso, Júlio e Paulo, é o equivalente ao cara da pirâmide. Como é que é o nome daquela empresa aí que fez pirâmide ultimamente? Uma qualquer aí. Qual delas? Teve uma de Bitcoin aí que fez. Teve aí, a Telex Free. Vamos falar da Telex Free. Aí quando teve o primeiro cara que não recebeu, começou aquele burburinho, não recebi, aí o cara convoca uma assembleia. Esse é o político na frente do povo, né? Convoca uma assembleia, vem aí todo mundo. Aí o que você imagina que ele vai falar nessa reunião? Ele tem 2 opções. Fala o seguinte, não, a gente vai dar uma resolvida, vou levantar um dinheiro ali, vai pagar as pessoas, dar uma reestruturada. Ou ele vai falar, galera, realmente, tô aqui na frente de vocês, mas não... Quebrou. Qual você acha que é o que o político essa cena, vai fazer? Eu comecei a rir porque não tem como existir essa cena. Então, não tem a segunda opção. Por isso que eles ficam falando, não, vai quebrar, veja bem, se você fizer isso, já dá uma ajuda. Tipo assim, a galera da pirâmide fala assim, galera, vocês estavam esperando receber 100. Se vocês toparem receber 80, pô, isso aí resolve, galera. Então, top 80 agora, e tá
tudo resolvido. Isso aí é uma opção. A outra é o cara falar, galera, ó, eu realmente não tenho, vamos fazer uma cotização geral da nação e vamos resolver esse negócio. Mas, Hélio, tem um artigo que eu gosto muito do Mises Brasil, que eu acho que talvez seja um dos mais radicais, que é aquele Como Fechar o Governo Federal em 24 meses. Eu já citei aqui num desses episódios. Vamos lá, tu tá tentando resolver Brasília. Tem solução? Não é melhor fechar aquela bagaça, transferir tudo que der pro Estado, liquida todos os ativos, paga o que der, o que não der, sinto muito, pessoal. Não, olha, ninguém mandou a pessoa. Episódio 18, o Fux falou que liquida o governo federal com o quê? Daí eu falei pra ele, tá, mas com qual ativo? Deu o Fux com a Amazônia. Com a Amazônia, vem de Amazônia. Amazônia, mar territorial, Isso, entendeu? Tanta coisa pra Parques vender. nacionais, entendeu? O pessoal gosta de Brasília, esse é o problema. Afinal, eles gostam. Não, eu concordo com o Fux. Eu acho que o mundo ideal é você apurar os haveres do balanço do Estado e pagar o endividamento do que for e zera e pronto, acabou. Game over, a partir de hoje é tudo voluntário. Infelizmente, Paulo, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha consciência. Isso hoje não é possível. Não. Hoje é... Não. Hoje... Esse imposto já esperando. Infelizmente, eu tentei falar com o Marcel, com o Kim, isso. E falaram assim, olha, Hélio, eu acho que hoje ainda não, tô achando que ainda não vai passar esse PL aí, essa PEC, entendeu? Então, vamos entrevistar esses dois, então. A gente vai entrevistar esses dois, vamos dar um jeito de entrevistar eles e apertar eles aqui ao vivo, aqui, para eles falarem se tem uma chance ou não. Eu tô preocupado, Júlio, com o Paulo, porque eu acho que eu quebrei a fantasia dele. Então, ele não vai conseguir dormir por alguns meses, que eu acabei de falar uma coisa que ele tava achando que ia rolar agora. Pois eu penso, é isso, tu tá explicando de uma maneira muito inteligente, nova, que eu não tinha ouvido. E eu até me pergunto por que o Paulo Guedes, que eu ando cada vez mais fã, eu vi a entrevista dele de 1h30 na Globo News e, inclusive, fiquei muito triste com a qualidade das perguntas do jornalista, tanta coisa boa pra apertar ele, tipo isso que tu comentou, não é 1 trilhão, é 20 e tal, podia ter trazido todos esses dados, discutido mais a fundo, não, a pergunta é tipo, got you questions, é tipo um nível absurdamente baixo e tal, mas pô, o Guedes tem um vídeo, pra quem não sabe, tem um vídeo dele no Fórum da Liberdade, que ele diz que o livro que ele mais aprendeu em economia é com a ação humana do Mises, e eu levanto o livro assim, agradecendo para quem deu, eu não lembro quem presenteou. Mas enfim, e aí, qual é a estratégia do Guedes então, Hélio, para resolver isso aí? Tu acha que ele sabe? Com certeza sabe. E aí? Antes dele se tornar ministro, né, quando ele já tinha sido anunciado, eu tive uma conversa lá com ele, estava com uma pessoa importante, uma das pessoas que o assessora na questão de previdência. Por acaso estava na sala, eu estava falando com ele outro assunto, e a gente começou a discutir um pouco previdência na outra sala, antes de estar com essa pessoa, e eu falei sobre essa ideia para ele. Ele me pegou pelo braço imediatamente, me levou, peraí, tá na outra sala aqui, fala aqui. E a pessoa disse o seguinte, olha, é a primeira vez que eu ouço uma ideia que faz sentido, entendeu? A primeira vez. Das ideias que vieram aqui, essa é, Paulo, é a primeira vez que chegou um cara que falou uma coisa que faz sentido, né? E aí ela fez umas contas, né? E aí eu estava achando que o negócio era mais ou menos 150% do PIB. E aí ela me mostrou, segundo os cálculos dessa pessoa, que seria 250%, 300% do PIB. Aí eu vi que o fator de desconto tinha que ser, sei lá, mais do que 80%, e eu desanimei. Na hora eu mesmo falei, caraca, mais de 80% vai ser difícil de ter adesão, né? E deixei quieto, mas a minha conversa ali, eu percebi, pode ser coincidência ou simplesmente o Paulo pensa parecido comigo e aí ele foi nessa direção, que eu estava advogando que não deveria haver uma contaminação entre o mundo novo e o mundo antigo. Ou seja, do novo mundo das contas individuais do mundo antigo. E aparentemente é isso que está refletido na PEC de hoje, onde você contribui para o teu mundo novo, mas pelo que eu entendi da PEC, tu não vai contribuir para o antigo, tu vai para o novo mundo e o bot lá
Você vai no bote e o Titanic ficou lá, afundando, entendeu? Que é o que eu acho que é o certo. Por que as novas gerações têm que salvar o troço causado pelas antigas, das promessas malucas impagáveis de pirâmide? Então essa foi assim, a conversa que eu tive ali, e eu fiquei satisfeito quando eu vi assim, a primeira leitura da PEC, que eu vi que era mais ou menos essa ideia. Então, assim, o Paulo está pensando nessa linha, não sei se ele vai ter uma solução voluntária de conversão do mundo antigo, mas primeiro ele não quer entrar nesse mérito, porque, de novo, ele está falando, tem um iceberg aqui, para de falar confusão aí, Hélio, o que você está falando desse troço? Se ele estivesse ouvindo esse áudio, ele fala, para com isso, para de falar, sai o erro, por que você está distraindo as pessoas, Hélio? Tá aqui o iceberg, deixa o iceberg primeiro, para de falar besteira, de atrapalhar, deixa o iceberg sair e aí a gente faz as outras coisas. Talvez seja essa a ideia dele. Então, mas eu acho que nós temos a responsabilidade de falar, porra, nós estamos aqui num podcast entre amigos e tal, vamos falar o que realmente importa. Vamos tratar do assunto. Eu fiquei sabendo esses dias, num conhecido meu de São Paulo, que ficou no mesmo apart hotel que fica o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes, quando ele desce para tomar café, ele desce com um fone de ouvido, cabeça baixa, para ninguém vir falar com ele, porque a melhor forma que tem para ninguém vir falar contigo. Tu desce pro café com fone de ouvido, cabeça baixa, ninguém vai vir te encher o saco, porque todo mundo quer falar com o Paulo Guedes. Então, Hélio, se tiver o contato com ele, passa o link desse episódio pra ele. Pra quando ele for tomar café, ele fica ouvindo aqui. Ele vai, Paulo Guedes. Paulo Guedes, fica ouvindo nós aí. Estamos aqui pra te ajudar. Ele vai achar que eu tô advogando em causa própria. Então, vocês que têm que mandar pra ele. Eu mando o contato pra vocês. Tá bom, beleza. Hélio, estamos indo para o fim do nosso episódio. Foi um papo sensacional, muito bom mesmo. Acho que ficou palatável, um assunto extremamente indigesto, que é a Previdência. Ficou muito bom para todo mundo ouvir. Geralmente a gente, no fim, nós damos uma dica de livro para os nossos ouvintes, porque sempre é bom tu ter uma dica de livro, saber o que tu vai ler. Tu tem alguma dica de livro para passar para os nossos ouvintes? Tu tem uma editora, então provavelmente tu tem uma dica de livro. Várias. Olha, eu gosto muito do Cálculo Econômico sob uma comunidade socialista. Cálculo Econômico sob uma comunidade socialista do Ludwig von Mises. Esse era um paper originalmente que merecia ganhar Nobel, que mostra por que na teoria, mesmo na teoria, não só na prática, o socialismo não pode funcionar. É uma tese matadora e que influenciou todo o século XX em discussões bastante complexas entre os economistas. É de autoria do nosso querido Ludwig von Mises. A LVM publicou esse livro, é um livro de capa rosinha, assim, que está dentro da caixa Mises, né, do box Mises, que tem 10 livros inéditos. A gente está trazendo agora mais 5 que vão entrar no mercado em breve. Então, esse livro eu acho que é importante, porque se tem algum ouvinte aí, por acaso, socialista, está ouvindo, não, mas o socialismo não deu certo até agora, porque não fizeram, deturparam, não implementaram direito o socialismo. O Mises tem explicação, porque não adianta nem deturpando ou não deturpando, mesmo se fizesse tudo perfeito, não iria funcionar, porque mesmo na teoria não funciona, porque ele mostra que é o seguinte, se o Estado é dono de todos os meios de produção, então não existe compras e vendas de meios de produção, porque é tudo dele. Como não tem compras e vendas, você não sabe aonde está faltando o que, aonde está sobrando o que. Você passa a ter um burocrata determinando, então sobra tratores e faltam, supermercados no outro lado. Então, nada funciona porque está tudo dentro de um organismo só. Estou simplificando muito, o livro vai contar isso em muito mais páginas, mas eu recomendo esse livro para vocês. Foi um dos primeiros livros que eu li do Mises. Na época até acho que o nome era diferente, era o Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Mudou nessa edição nova, então? Porque é mais fiel ao título original. Ah, perfeito. Socialist Commonwealth. Eu li Socialist Commonwealth. Eu li 2 vezes para entender, mas realmente impressionante. E ele prevê nesse livro 70 anos antes do fim da União Soviética, como é que vai acabar a União Soviética. Eerie é a palavra em inglês para descrever isso, é inacreditável. E ele, enfim, né, os caras ficaram 70 anos discutindo que estava errado, né, até uma hora ser provado correto. Exatamente. Sensacional. O Alex Catarino que vai gostar dessa campanha da LVM, né, Alex? Muito obrigado pela tua presença aqui, Hélio. Nossos ouvintes, vocês querem ouvir mais ideias radicais ou querem discutir mais ideias que podem abalar a sociedade? Nós estamos com o nosso grupo no Telegram.
o nosso grupo no Telegram, é exclusivo para apoiadores do Tapa da Mão Invisível. Basta fazer uma doação de no mínimo R$10 do nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível, e você receberá o nosso convite para entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo Telegram mais livre das redes sociais. Muito obrigado, Hélio, pelo teu tempo, por dedicar o teu tempo para falar sobre previdência e tantas outras coisas que de fato interessam para a nossa vida. Muito obrigado. Prazer foi meu, Júlio e Paulo, obrigado, e sempre que me convidarem estarei aqui. Muito obrigado. E quem está nos ouvindo pela primeira vez, nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo da divulgação dos novos episódios, sempre aos finais de semana. É Tapa da Mão Invisível, também no Spotify, SoundCloud, iTunes, Tapa da Mão Invisível, e todos os nossos episódios com os show notes, inclusive os show notes desse episódio, estão disponíveis no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Um forte abraço, Hélio, um forte abraço, Paulo. Abraço, pessoal. Valeu. Abraços. Não tem nada a ver com isso, não tem nada de lavagem cerebral. Tem que nós... fui ler o que o Paulo mandou e me perdi. Caralho, Paulo! Não lê, cara. É o tela azul literal, né? É o tela azul literal. Grande Hélio, muito obrigado. Adorei. E aí, boa, galera. Aham. Tu gostou, Hélio? Eu gostei, cara. Estraguei a semana do Paulo, mas gostei. Agora que Brasília vai continuar, eu não vou dormir mais, cara. Eu tô esperando acabar segunda-feira.